Fala galera, beleza? Bem-vindos à jornada dos fundos imobiliários que a gente começa hoje na primeira aula e a gente vai tratar desse assunto aqui a semana inteira. Então, se você quer viver de renda passiva, gerar liberdade financeira e de alguma forma se proteger das inflações aí que a gente está vivendo atualmente, esse é o lugar para você destravar esses conhecimentos necessários para você dar o passo nessa rota. Beleza, galera? Eu sou o Tio Uli, eu sou investidor profissional, tenho imóveis já há mais de 15 anos na minha carteira e atualmente, além de ter imóveis na pessoa jurídica, em duas imobiliárias, eu também tenho fundos imobiliários. Se você quiser, nos meus stories eu apresentei quais são os meus fundos imobiliários atualmente, mas eu vou puxar de novo essa informação porque eu acho que ela pode servir de base para você e entender aí quais são os prós e contras dos fundos imobiliários, beleza, galera? Responde aqui se você já tem fundos imobiliários e quais são os fundos imobiliários que você mais acha atrativos na tua carteira, beleza? Quero pedir para você aproveitar também, pegar esse aviãozinho aqui e mandar para 5 pessoas. Eu vou mandar para 5 grupos, porque aí eu tenho certeza que vai ter mais gente aqui interessada nesse assunto, beleza? Seguinte, não vou tirar os comentários, porque isso é importante para as pessoas engajarem em fazer perguntas que eu vou estar lendo aqui enquanto a gente faz essa live, beleza? Não quero ser do contra não, só quero explicar por que eu não vou tirar. Eu só vou lembrar, se você clicar no meu rosto agora, o que vai acontecer? Os comentários eles vão diminuir, a tua visibilidade vai melhorar, beleza? Galera, quais são os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira? Eu tenho o ABCP11, tá? Eu tenho o BBPO11, o BBRC11, eu tenho o HGLG11, eu tenho o KNRI11, eu tenho o RBVA11 e eu tenho o SHPH11. Entre esses fundos imobiliários, grande parte deles estão expostos a quais segmentos, tá? Agências bancárias, shoppings e também ao segmento de fundos imobiliários de logística. Mas antes disso, a gente vai voltar um pouquinho atrás e a gente vai conhecer um pouquinho sobre esse segmento, beleza? Galera, os fundos imobiliários, eles funcionam como? Eles são uma pessoa jurídica, então tem CNPJ, ele agrupa vários ativos imobiliários dentro dele. A gente tem aí alguns segmentos diferentes, mas vamos começar aqui pelos mais simples e os mais famosos, né? O primeiro segmento aí, galera, que a gente tem que olhar para os fundos imobiliários, né? Existem os fundos imobiliários de tijolo, existem os fundos imobiliários de papel, existem os fundos imobiliários de desenvolvimento, existem os fundos imobiliários de fundos imobiliários. Basicamente são esses fundos imobiliários que a gente tem disponível para investir, beleza? Kate, eu botei todos esses fundos imobiliários e algumas características importantes nos meus stories de hoje. Então, logo após essa live, se você quiser, os stories ainda vão estar lá para você tirar essas dúvidas desses nomes. Beleza, galera? Então, basicamente, o fundo imobiliário, ele tem lastro em ativos imobiliários. E como eu falei aí, não precisa ser necessariamente uma loja, não precisa necessariamente ser um escritório, não precisa ser um shopping, não precisa ser um galpão logístico. Hoje em dia, a gente tem até fundos imobiliários de fazendas, por incrível que pareça. Isso traz flexibilidade para a gente, beleza? Mas antes de tudo, eu gosto de frisar que os fundos imobiliários são uma ótima porta de entrada, sabe para quê? Para renda variável. Se a gente tem aí dentro da nossa rota, dentro do mercado financeiro, alguns passos que a gente tem que dar para que isso flua da melhor maneira possível, eu vou lembrar aqui quais são esses passos, beleza? Porque você pode estar no início da tua rota e você quer uma ajudinha de como melhorar a partir disso. Talvez teu problema seja o seguinte: Júlio, eu já tenho um imóvel na minha pessoa física ou na minha pessoa jurídica, mas ele é o imóvel que eu moro, é a loja que eu alugo e daí me tira renda. E uma das dúvidas que eu tenho é o seguinte: será que eu posso vender esse imóvel e colocar em fundos imobiliários e viver com essa renda? Eu acho que é uma pergunta muito importante e a resposta que eu dou inicialmente é sim. Por quê?
a gente nos fundos imobiliários tem algumas vantagens que a gente não tem nos imóveis. Eu tenho esses imóveis, primeiro, porque foi uma herança que o meu pai deixou para mim, e ele pediu para mim, olha, nunca venda isso. Ele tinha muito medo de eu colocar o dinheiro na bolsa, e de alguma forma, aquelas crenças limitantes dele passavam na cabeça dele que eu poderia perder todo o dinheiro na bolsa, mas ele não sabia que eu sou o Tiúlio, né? Brincadeira. Eu me desenvolvi como esse investidor conservador que eu sou, exatamente muito por causa desse mindset que meu pai tem de conservadorismo nos investimentos. Falar que o teu negócio ele não tem culpa se você gasta muito e ele dá pouco para o teu padrão de vida. Você deve sempre analisar o retorno que você tem nos teus investimentos relacionado ao risco, né? E aí, para a gente já deixar isso claro, os fundos imobiliários, desde a inauguração aí do IFIX, que é o Ibovespa dos fundos imobiliários, teve um retorno muito maior do que o Ibovespa e também com um risco menor, ou seja, muito superior às ações como investimentos. E aí a primeira coisa que a gente se pergunta é o seguinte, será que esse histórico, ele também se repetiu nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos a gente não tem os fundos imobiliários, a gente tem o que a gente chama de REITs. Essa sigla REITs, ela significa Real Estate Investment Trust. Real Estate Investment Trust. E lá, a diferença mais básica aí entre os fundos imobiliários e os REITs é que os fundos imobiliários eles não podem ter dívidas. E aí uma outra questão que a gente pode levantar aqui, muito realística, é o seguinte, por que então do maior retorno dos fundos imobiliários em relação às empresas? Eu acredito que seja pelas vantagens competitivas. Diferentemente de uma empresa que pode ter uma evolução tecnológica, pode ter uma nova concorrente, pode ter uma mudança legislatória, não sei como é que fala, que podem alterar o jogo. Os fundos imobiliários, como a gente está falando essencialmente de imóveis, a gente está falando de uma dinâmica muito menos volátil. As vantagens competitivas de um imóvel, elas tendem a ser mais duradouras do que de uma empresa, na média, é claro, né? Mas se eu souber encontrar as melhores empresas, eu acho que a gente vai ter melhores resultados investindo nas melhores empresas. Por quê? 20% das empresas que a gente colocar na nossa carteira vão representar 80% dos retornos que a gente vai ter. E nos fundos imobiliários, o que eu percebi é que existe uma maior constância entre aqueles ativos de uma carteira que vão gerar retorno positivo. Quando a gente fez aqui o nosso estudo de Factor Investing, em fundos imobiliários, a gente viu essa dinâmica acontecendo, quando, na maioria das vezes, 60% a 70% das ações que a gente comprava no Factor Investing davam lucro e 30% a 40% davam prejuízo. Já nos fundos imobiliários, a gente conseguiu ver uma parcela de mais de 85% dos fundos dando retorno positivo. Ou seja, a nossa chance de acertar com os fundos imobiliários é muito mais alta, beleza? Então, se o teu objetivo é acertar com os fundos imobiliários, a gente tem que trazer alguns conceitos básicos de investimentos para essa salada, né? Então, o primeiro conceito básico dessa salada que eu vou trazer é que a gente deve ter uma carteira diversificada de fundos imobiliários. E aí eu vou falar ao longo dessa live quais são algumas das armadilhas que a gente não pode correr ao investir em fundos imobiliários. Além disso, eu vou trazer aqui alguns ativos para a gente analisar ao longo dessa semana. Primeiro, para a gente aprender a fazer valuation de fundo imobiliário, mas também a gente entender quais ativos têm algumas características que a gente pode ter isso como benéficas e a gente tem alguns outros ativos que a gente pode ter como maléficas, beleza? Ali, o Roger Santana já deixou uma pergunta muito importante, que é também um posicionamento que eu tenho em relação aos fundos imobiliários, que é o seguinte: eu prefiro muito mais os fundos imobiliários de tijolo do que os fundos imobiliários de papel, uma vez que eu tenho uma crença que ela não é verdade para todo mundo e você pode discordar. Eu quero que você discorde para a gente até alimentar a retórica dessa discussão, que é a seguinte: eu acredito que os contratos eles são feitos para serem quebrados, e uma vez que esse contrato ele é quebrado, é muito mais fácil eu ter um contrato quebrado num fundo de papel do que num fundo de tijolo. Uma vez que eu tenho um imóvel, eu tenho
a garantia que aquele ativo estará lá e ele é físico, eu me sinto mais seguro em relação a isso. E lembrando, galera, as nossas decisões, elas são, antes de tudo, decisões emocionais que a gente justifica através da racionalidade. Por isso que eu admito esse viés aí emocional. Aí é o seguinte, já que a gente está investindo em imóveis, por que eu vou comprar um papel? Um papel eu acho que ele pode ser distorcido. Fala Frank Lanier. Frank aí que é meu aluno tanto do Start Milionário quanto da mentoria Segredos de Família. Olha aí o Rafael Matarazzi também. Vou falar sobre Kisu 11, tá? Pode deixar. Rafael Matarazzi também é meu aluno da mentoria e do Start Milionário, beleza? Muito bom ver vocês aqui. Vocês estão percebendo como é que as pessoas que chegam junto com o treinamento, elas continuam acompanhando o conteúdo aqui, mesmo no canal grátis? Significa duas coisas. Primeiro, que as pessoas que pagam e fazem parte do grupo, elas ficam muito mais engajadas. É do mesmo jeito que a gente faz com o personal trainer e com a nutricionista. Quando a gente paga, a gente chega junto com alguma coisa. A gente fez um vídeo semana passada que deve estar... Não, já está lá no YouTube, falando sobre o poder do hábito, né? E ele estava falando exatamente sobre como que a gente engaja muito mais quando a gente chega junto com alguma coisa. E uma outra coisa para mostrar como é que o conteúdo pago, ele é bom mesmo, tanto que as pessoas continuam fiéis aqui ao canal. Então, olha aí, ó, a Kate Brasil também é do Start e da mentoria. Um abraço aí para todos os meus alunos, beleza? Seguinte, galera, continuando aqui o nosso papo, então eu expliquei aí por que eu sou muito mais inclinado a investir em fundos imobiliários de tijolo do que de papel. Eu não gosto de fundos imobiliários de desenvolvimento. O que seria o fundo imobiliário de desenvolvimento, galera? É aquele que dá entrada no projeto, faz a obra, termina a obra, depois aluga e aí, se fizer parte da estratégia, acaba vendendo o imóvel. É o mais parecido que a gente tem com investir numa Trisul, numa Ezetec, numa Cirela da vida, que são empresas SA que estão na bolsa, mas não são fundos imobiliários. A gente dá um abraço aí também pro Pablito, que está indo agora lá para Riviera Maia. Olha só, gente, estou muito feliz aí com o Pablito indo para Riviera Maia, porque de alguma forma foi o trabalho dele aqui junto com a gente no canal que permitiu essa liberdade. Eu tenho certeza que ele vai aproveitar muito o aniversário da esposa dele lá para celebrar o amor, lubrificar a relação. Então, boa viagem aí, Pablito. Aproveita muito com a Jess. Torcendo muito por vocês. Paulinho Fontes também, aluno do Marco Zero, junto ali. O Duda Oliveira, RJ também, aluno do Start Milionário. Olha só, galera aí. Pô, muito bom ter vocês aqui. Então, galera, eu sou a favor de fundos imobiliários de tijolo. Eu não sou contra fundos imobiliários de papel. Eu só não quero para mim, tá? E aí, se isso influencia na tua decisão, isso já tem um problema, tá? Porque eu quero que você aprenda a tomar decisões de maneira independente. Não quero que você replique tudo que eu faço. Eu quero que você reflita. Por isso que eu trago a informação aqui. E nos meus treinamentos, no meu curso, eu gosto muito de dar essa autonomia para as pessoas. Eu quero que vocês se tornem independentes de mim. Porque se você ficar dependente de mim, não quer dizer que eu não passei o conteúdo da maneira que deveria ser. Então, fundos imobiliários de papel eu não gosto pessoalmente, mas eu acho que você que tem que tomar essa decisão. Já os fundos de desenvolvimento, eu também não gosto e eu acho que você deveria se manter longe, tá? E aí a gente vai chegar no quarto tópico, que são fundos de fundos, que são fundos imobiliários que te cobram uma taxa de administração para investir em outros fundos imobiliários que também te cobram uma taxa de administração. Beleza? E aí, qual que é a minha reflexão sobre isso? Gente, quando eu estou investindo para o curto prazo, as altas taxas de administração talvez não sejam um problema tão real, tão forte na minha filosofia de investimentos. Mas quando a gente começa a falar do longo prazo, e o longo prazo é o que eu me importo aqui, porque eu não estou aqui para vender nenhuma ilusão para ninguém e eu não estou aqui para vender uma promessa que ficar rico vai ser rápido. Eu tenho certeza que quem investir para o longo prazo e respeitar o tempo vai ter mais probabilidade de ter um retorno
realmente que faz a diferença e vai ter mobilidade patrimonial, caso você tenha comportamentos alinhados com isso, beleza? Mas só que eu tenho uma exceção para fundos de fundos. A exceção é o Qisu 11, tá? Para quem não sabe, a casa de análise, a Suno Research, ela fez um índice e aí o Qisu é administrado aí baseado nesse índice de 30 empresas que eles investem. E aqui eu vou tentar falar um pouco sobre esse fundo imobiliário. Ele tem um patrimônio líquido de 74 milhões de reais. E ele tem um dividend yield aí de 0,59% no último mês. Vamos aqui ver mais informações. Eu estou procurando tudo isso aqui em um site chamado Funds Explorer, que tem como chefe lá, editorial, o meu amigo Jacinto Santos, tá? Um cara muito fera, beleza? 0,5% pode fazer muita diferença sim lá na frente, tá? Mas eu acho que isso começa a ficar perigoso realmente a partir de 1,5% para cima, beleza? A taxa de administração do Qisu 11, galera, é de 0,65%. E eu vou ler aqui as descrições do fundo. O fundo ele tem por objetivo seguir a carteira teórica do índice de referência, o Suno 30 Fundos Imobiliários, índice cuja metodologia e carteira podem ser verificadas lá na Suno Research. O Suno 30 é um índice de retorno total que busca refletir, por sua natureza, a combinação de variação de cotas da sua carteira de fundos componente com a distribuição de proventos que fazem parte periodicamente. Beleza? É um fundo relativamente recente, então a gente não tem muitas informações sobre o histórico de retorno deles, mas eu vou pegar aqui o site e vou botar para ler junto com vocês o que se refere o Suno 11, né? O Suno 11, ele tem, o sobre dele é o seguinte: ele nasceu com o objetivo de entregar um índice eficiente e descomplicado para os investidores de fundos imobiliários. O índice Suno 11 propõe uma representação mais clara da relação risco-retorno do mercado, demonstrando assim objetivos da maioria dos investidores de fundos imobiliários. Usando como referência a performance do índice de fundos imobiliários da Suno, será possível monitorar o desempenho dos principais fundos imobiliários listados na B3. O índice Suno reflete o desempenho dos fundos imobiliários modernos, sendo composto por 30 fundos que sigam 4 critérios simples. São eles: o fundo deve participar do IFIX, não poderá ser um fundo de fundos, não poderá ser um fundo monativo e deverá ter um dividend yield maior do que 0 nos últimos 12 meses. Então fica claro aqui que, em linha geral, grande parte do direcionamento desse fundo é o seguinte: a gente não vai pagar taxa em excesso e a gente não vai não vai comprar fundo imobiliário que não tenha nenhum tipo de distribuição no passado, beleza? Então esse aqui é o foco dessa carteira. Eu tô alinhado com essa maneira de ver o mercado e essa maneira de construir uma carteira. E um outro ponto interessante aí dessa carteira é o seguinte: eles colocam o peso igualitário nessa carteira, beleza? Agora eu vou aqui falar dos 10 fundos imobiliários com maior participação no IFIX. Isso aí, galera, eu já estou falando de uma maneira para dar o big picture para você, tá? Eu já expliquei que os fundos imobiliários são uma pessoa jurídica que tem que ter grande parte dos seus ativos em ativos imobiliários. Os aspectos básicos são o seguinte aqui, né? O que é um fundo imobiliário, galera? Eles são um fundo de investimentos destinado à aplicação em empreendimentos imobiliários, o que inclui, além da aquisição de direitos reais sobre os imóveis, investimentos em títulos relacionados ao mercado imobiliário. O patrimônio dos fundos imobiliários é dividido em cotas que representam frações ideais do seu patrimônio, e as cotas elas são nominativas e escriturais. O cotista ele não pode exercer qualquer direito real sobre os imóveis e empreendimentos integrantes do patrimônio do fundo, e os cotistas não respondem pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual do administrador ou relativa aos imóveis e empreendimentos integrantes do seu patrimônio imobiliário. Por que eu estou falando isso aqui, galera? Porque essa já começa a ser a principal vantagem que a gente vê de ter um fundo imobiliário em relação ao imóvel. Como eu falei antes,
eu tenho vários imóveis na pessoa jurídica e eu vou contar aqui algumas histórias tristes para você entender de uma vez por todas por que eu sugiro você pegar o teu imóvel, vender o imóvel e viver de fundos imobiliários, beleza? Por quê? Primeira coisa, teve uma vez que deu uma chuva aqui no Rio de Janeiro que alagou totalmente o imóvel, beleza? O que teve que acontecer? Eu tive que sair da minha casa e apagar esse incêndio no meio da madrugada de chuva aqui no Rio de Janeiro, maior perigo. E esse não foi o único evento triste que passou pela minha carreira de administrador de imobiliária, tá? Já teve vez de inquilino fazer obra sem me perguntar no meu imóvel. Daqui a pouco o cara tirou uma parede do imóvel e a laje caiu. Graças a Deus, Deus é grande, Deus é pai, Deus é top, não machucou ninguém, mas aquilo gerou um risco e gerou um prejuízo. Por quê? Porque eu tive que desembolsar o dinheiro para limpar o problema que aconteceu no imóvel, depois eu tive que reconstruir da maneira correta, só que eu tive que fazer isso do meu bolso. Por quê? Porque se eu não fizesse isso do meu bolso, o inquilino ia parar de pagar o aluguel e aí eu ia ter um outro problema, porque o inquilino que não paga aluguel quer dizer que o meu ativo ele não está sendo remunerado, não está sendo valorizado. E aí eu tive que depois entrar, graças a Deus aconteceu tudo na paz, porque ele admitiu que eu fui muito competente na hora de lidar, e na verdade não fui eu, foi a minha equipe de advogados e arquitetos que teve que tomar essa atitude. Então, qual que foi a parada? Eu tive que fazer uma reunião com o inquilino para ele me reembolsar desse prejuízo, que foi de R$32 mil. O cara começou a chorar, trouxe até a mãe para a reunião. Eu falei assim, cara, minha filha tá para nascer essa semana, eu não quero discussão, não quero perrengue. Acabei entubando aí desses R$32 mil, R$7 mil de prejuízo na minha conta, e o resto ele pagou, mas só que pagou em 5 parcelas de 5 mil. Beleza? Se eu tivesse todo esse meu patrimônio em fundos imobiliários, teria um gestor lá que iria cuidar desses problemas e eu talvez nem soubesse que isso aconteceu, tá? Outra coisa que eu acho que é melhor nos fundos imobiliários, nessa empresa que eu tenho, ela é tributada pelo lucro presumido, e eu acabo pagando efetivamente 10% sobre tudo que eu faturo, beleza? Ó, o Rafael Bergalhas aí. Cara, esse cara aqui, gente, queria muito que ele fizesse uma live comigo. Um dia eu vou destravar ele para ele fazer isso, porque esse cara tem muita coisa boa para ensinar pra gente, beleza? É um gênio mesmo, de verdade. Então, galera, se eu tivesse fundos imobiliários, eu pagaria 20% de alíquota de imposto de renda sobre ganho de capital. Para quem não sabe o que é ganho de capital, quando você compra por 10 e vende por 15, quando você compra por 30, vende por 40. Tudo isso gera um pagamento sobre esse lucro de 20% e não tem a isenção dos R$20 mil, tá? A isenção dos R$20 mil, ela funciona somente para as ações aqui no Brasil. Uma outra vantagem da gente ter esse investimento nos Estados Unidos, e a gente vai falar aqui durante a semana, lembrando, essa aqui é só a primeira de 5 lives que a gente vai fazer sobre a jornada dos fundos imobiliários. Quando eu estou nos Estados Unidos, essa isenção ela vale para vários ativos, inclusive os REITs, até R$35 mil. Então isso é uma vantagem, beleza? Então, a gente nessa rota que a gente está aqui criando, você tem que vender esse imóvel, abre a tua conta na corretora e começa a transferir esses valores aí para você comprar uma carteira de fundos imobiliários diversificada. Eu cheguei aqui, falei sobre 4 segmentos básicos aí de fundos imobiliários: tijolo, papel, desenvolvimento e fundos de fundos. Só que agora eu vou começar a afunilar mais o teu processo de decisão. Qual que seria o próximo passo aí para eu que não entendo nada, não sei avaliar fundos imobiliários, mas quero estar exposto a essa classe de ativos? Lembrando que essa classe de ativos somada à carteira de ações, ela vai diminuir o risco da tua carteira, beleza? Então, a principal maneira que eu acho que você poderia se expor aos fundos imobiliários de uma maneira consciente, segura, primeiro é através do IFIX.
E aí o IFIX, eu vou te mostrar que tem duas maneiras diferentes de você se expor a ele, e ao Quisu que eu acabei de falar. O Quisu, ele trabalha com 30 fundos imobiliários diferentes, e como a gente viu anteriormente ali, os pesos são iguais, 3,33% em cada um. Eles não têm monoativos e eles também não têm fundos de fundos e também não têm fundos imobiliários que não pagaram nenhum tipo de dividendo nos últimos 12 meses. Como que a gente discorda aqui? Eu acho que dá para ter algum fundo monoativo, sim. A gente tem que tomar cuidado para não ser um monoinquilino. Mas eu entendo quais são os riscos de ter um fundo monoativo. Vamos dizer que exista algum problema estrutural no prédio lá do Pátio Higienópolis, que é o ativo que o fundo SHPH11 detém. Ele detém 25% do shopping Pátio Higienópolis, que é administrado pela empresa Iguatemi, que é uma administradora de shoppings que também está na bolsa. Vamos dizer que haja algum problema de fundação, algum problema estrutural nesse shopping, ele tenha que ser totalmente interditado. Como a empresa ela só tem um ativo, ela é monoativo, toda aquela fonte de receita seria paralisada. E isso não é bom para o cotista. Ou seja, ter fundos imobiliários monoativos contemplam esse risco. Só que existe um risco ainda maior. São aqueles monoativos que são monoinquilinos. Tinha um fundo aqui no Rio de Janeiro, em Macaé, que ele sofria muito desse problema, que era o XP Macaé. Além de ser um dos fundos imobiliários com o maior dividend yield da bolsa, ele tinha esse problema que ele só tinha a Petrobras como inquilina. E aí a Petrobras falou assim, vou sair desse fundo. E para quem não sabe, a cidade de Macaé, ela é como se fosse a Dubai do Brasil. Essa cidade aqui do Rio, ela gira em torno da indústria de petróleo e gás. Só que com a queda do preço do petróleo, caiu mais de 80% aí na última década, chegou aí a ter contratos futuros até com valor negativo, a gente viu um desaquecimento da economia de Macaé e com isso teve uma reorganização dos ativos daquela região, né? E agora que a Petrobras vai sair, vai ter que ser feita uma reforma nesse imóvel para que ele possa ter uma flexibilização do seu uso, ou virar uma obra que vai virar shopping, que vai virar centro comercial, vai virar centro empresarial, a gente não sabe disso. Mas o fato é que é o seguinte, essa cidade ela é muito dependente de uma commodity. E se a gente não investe em empresas que investem em commodity, a gente só especula nessas empresas, imagina comprar um fundo imobiliário que é monoinquilino, monoativo, que está numa cidade que depende muito de uma commodity. Ou seja, teria que ter muito retorno para compensar esse risco. Por isso que eu sempre recomendei a todos os meus alunos, e todo mundo aqui de graça, eu não preciso cobrar para te dar esse conselho, não invista em fundos imobiliários que sejam monoativos e monoinquilinos. Diferentemente da Suno, eu não tenho problema em investir em monoativos desde que eles sejam multi-inquilinos. Quem aqui discorda com essa minha visão que multi-inquilinos não tem problema? Eu quero saber aqui se eu estou pensando muito diferente. Eu tenho certeza que o pessoal da Suno é muito competente e eles devem ter algum motivo do porquê eles excluem monoativos multi-inquilinos. Não sei se é esse aí do problema estrutural que a gente falou, beleza? Vamos aqui falar, galera, agora dos principais fundos imobiliários do IFIX. Porque quando eu falei ali que a gente pode investir no IFIX para ter exposição ao mercado imobiliário, mas a gente pode fazer isso de duas maneiras diferentes, é o seguinte, hoje em dia a gente tem o ETF, que é o IFIX 11, que ele cobra 0,3% de taxa de administração, mas ele não distribui os dividendos, eles não distribuem os proventos, que são isentos de imposto de renda. Ou seja, a gente tem que fazer aqui, um balanceamento de oportunidades e riscos, de ameaças que a gente tem ao investir no IFIX. Porque, de um lado, a gente está perdendo um incentivo tributário, que é o seguinte, eu posso receber os dividendos
sem pagar nenhum tipo de imposto de renda, desde que eu tenha uma parcela menor que 10% nesse fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário, ele precisa ter no mínimo 50 cotistas e precisa ser negociado em bolsa, beleza? A partir desse momento que eu sou uma pessoa física fazendo isso, eu tenho uma vantagem tributária em relação ao IFIX. Vantagens de ter o IFIX e ele reinvestir os próprios dividendos na cota, porque você não perde os dividendos, só significa que você está reinvestindo esses dividendos na própria cota. Ponto positivo número 1. Eu, ao ponto que vou reinvestindo esses dividendos, eu vou fazendo esse valor da cota crescer. E essa cota, ela vai ser cobrada um ganho de capital de 15%, diferente dos 20% dos fundos imobiliários. Então a gente tem que fazer conta quando que um vai chegar primeiro do que o outro, se é em 10 anos, 20 anos, 30 anos, porque eu tenho certeza que essa mudança de alíquota, ela tem um impacto sim nos retornos dos investidores que vão ter o IFIX, não distribuindo cotas, mas reinvestindo, ou a segunda alternativa aí que você tem, se você quiser se expor ao IFIX, que é o seguinte: comprar proporcionalmente, conforme o índice, a participação nesses ativos, beleza? Então eu vou falar aqui quais são os ativos, os 15 principais ativos e qual é a participação deles no índice. Lembrando, um outro risco que você tem ao reinvestir os dividendos por conta própria é o seguinte: você pode reinvestir errado. Essa é uma variável que pouca gente admite, mas que é muito provável. Que é isso aí que eu acabei de falar, beleza? Quando você sabe investir, a probabilidade de você errar no reinvestimento é baixa. Mas se você não sabe investir, reinvestir esse dinheiro cair na tua mão pode ser um risco, beleza? Então, fica ligado com isso. Um outro ponto interessante aí é em relação ao teu comportamento. Por quê? Se você não tem disciplina comportamental e emocional para pegar os dividendos e reinvesti-los, isso pode ser uma ameaça a esse processo de acumulação de cotas. Por quê? Como é que a gente faz a dinâmica dos juros compostos funcionar na bolsa? A gente recebe o dividendo, vai comprando mais cota, recebe o dividendo, vai comprando mais cota. E essa bola de neve, ela vai crescendo e daqui a pouco você está fazendo uma bola de neve muito maior. Mas se você, assim que vê aquele dinheiro cair na tua conta, você quer gastar, isso pode ser um problema. Ou uma outra alternativa: eu quero fazer uma renda para minha filha que acabou de nascer. Ela tá com, 3 semanas. É muito bom, galera. Recomendo muito aí vocês experimentarem esse amor, tá? Coisa mais linda do mundo. Como eu quero que ela receba esses investimentos, mas ela não vai gastar hoje, talvez faça sentido para ela eu comprar o IFIX 11 e não ter a distribuição desses dividendos e reinvestir tudo na cota. Beleza? Porque um outro benefício de você comprar o IFIX é que a atualização dos pesos, a retirada e a entrada de alguns ativos, de alguns fundos imobiliários nessa carteira, ela é feita sem custo de imposto de renda, sem alíquota de imposto de renda, porque não é você que está comprando e vendendo, é lá dentro do fundo que isso está acontecendo, num ambiente muito mais propício. Beleza? Então eu vou falar aqui, ó. O 15º fundo mais valioso do Brasil vale R$1.811.183.000. E ele tem uma participação no IFIX de 2%. Eu estou falando do fundo
BBPO11, que é um fundo de agências bancárias. Ou seja, não sei se você sabia disso, mas existem fundos imobiliários que eles são focados em ter agências bancárias do Banco do Brasil e alguns do Santander, beleza? Então, se você acha que essa é uma indústria em declínio, talvez isso já esteja ajustado no preço. Se você acha que isso é uma indústria em declínio e não está ajustado no preço, você deve se manter longe desses fundos imobiliários. Quando você compra o IFIX, você não tem essa alternativa, já que ele representa 2% do IFIX. Mas se você determina que a tua estratégia é comprar sim esses ativos que ninguém acredita, porque eles devem estar mais baratos e devem estar gerando um maior retorno, essa pode ser uma estratégia. Eu acredito que as agências de banco não vão acabar, tá? Não vão acabar. Eu acho que aquelas agências pouco relevantes, sim, vão fechar. Mas existe uma parcela da população que precisa ainda ir no banco, as pessoas mais velhas. Existe um componente do marketing dos bancos que é o seguinte: quando eu entro na agência do Personalité, Van Gogh, do Prime, por que eles investem mais naquela agência? Porque aquilo tangibiliza o processo, o trabalho do banco. Eu acho que não vai acabar, mas vai chegar a uma quantidade justa de agências, beleza? O número de agências eu acho que vai reduzir, mas não vai acabar, beleza? 14º fundo imobiliário mais valioso do Brasil é um fundo que vale 1.896.876.000. Ele tem um peso de 2,1% no IFIX. É o XPMOLs. A XP, ela viu que a grande porta de entrada para renda variável no Brasil é os fundos imobiliários. A gente tem aproximadamente 3 milhões de investidores na Bolsa Brasileira e a gente tem aproximadamente 1.200.000 investidores em fundos imobiliários, beleza? Então, a XP vendo isso, junto de uma legislação que mudou nos fundos de pensão, que determinou que os fundos de pensão deveriam se desfazer dos seus imóveis num prazo de 10 anos, isso já tem uns 3 anos que aconteceu, eles teriam que transformar esses imóveis, esses conjuntos de ativos, em fundos imobiliários. E aí a demanda por advogado, contador, vai crescer muito no mercado financeiro para fundos imobiliários. Se você é advogado, se você é contador, ou se você quer iniciar uma trajetória no mercado financeiro, entenda dos fundos imobiliários, que é muito importante para você virar um prestador de serviço dessa indústria, beleza? O XPMOLs, ele se envolveu em algumas atividades nos últimos anos referentes aí à compra de alguns ativos de algumas incorporadoras da Bolsa, entre elas a JHSF, tá? A Direcional também. Então, vamos ver aqui, ó, quantos ativos diferentes o XPMOLs tem. No último mês, o dividend yield desse ativo foi de 0,23%. Olha o Rafael Schettini aí, ó, mais um maestro chegou para ouvir a sinfonia. Beleza, irmão? Como é que você tá? Olha só, o XPMOLs, galera, tem 13 ativos em 6 estados diferentes. Quando a gente vai vendo esses equipamentos, a gente chama, né, esses equipamentos, fundos imobiliários, os ativos a gente chama de equipamentos. Quando a gente vê esses equipamentos distribuídos ao longo do Brasil, em diferentes estados, vários ativos em diferentes estados, isso aí é uma estratégia de diversificação do próprio gestor, beleza? Porque a gente teve aqui até 2014, 2016, uma atividade econômica mais acelerada no Rio de Janeiro devido aos impactos das obras, tanto para a Copa do Mundo e Olimpíadas. Isso fez com que a crise imobiliária no Rio de Janeiro ela se postergasse durante mais tempo. Então, coisas que aconteceram com os fundos imobiliários
até 2016 impactaram menos o Rio de Janeiro do que outros estados. Só que depois que acabou essas obras, chegou aí a ressaca, né? E aí, desde então, a gente tem visto uma crise muito forte no Rio de Janeiro, no mercado imobiliário, um descompasso aí entre oferta e demanda. A violência pública também impactou muito, só que isso serviu de lição para muitos investidores de imóveis, mostrando aí que os diferentes estados da federação, eles sofrem impactos em momentos diferentes. E por isso é importante a gente ter essa variação dentro da nossa carteira de diferentes estados, diferentes ativos, para que a gente não seja impactado de uma vez só, beleza? Esse ativo está com bastante vacância, tio. Faz parte, gente. Isso é uma outra coisa que a gente vai falar durante a semana aqui. Se você compra um ativo que ele está 100% ocupado, qual é o upside, melhoria desse ativo aí para você? Eu acho que não tem muito, tá? Agora, a gente vai falar, eu vou falar aqui de alguns ativos e vou aproveitar aí para a gente falar dessa vacância que a gente está vendo aí, tá? A vacância física em janeiro de 2021 no XP Malls foi de 4,3%. Só que a gente viu que vários shoppings tiveram que dar maiores prazos ou interromper alguns recebimentos devido aí à crise sanitária que a gente está vivendo, que eu não vou falar o nome para não prejudicar aqui a entrega da nossa live, beleza? Então, entenda, diferentes ativos têm prós e contras. Eu sou confiante e acredito que a XP ela tem os melhores profissionais para botar de gestão nesses ativos aí. Então, no longo prazo, eu confio bastante na XP, beleza? Vamos falar agora de um ativo, galera, que ele tem um valor de mercado de 1.906 bilhões e ele representa 2,11% no IFIX, tá? A gente está falando do JS Real Estate Multigestão. É um fundo imobiliário do tipo híbrido, tá? Que ele pode ter várias características. Ele tem uma taxa de administração de 1%. E a gente vai ver aqui, ó, como é que é composto os ativos desse fundo imobiliário. São 5 ativos em 2 estados diferentes, Rio de Janeiro e São Paulo. Ele tem imóveis na Avenida Paulista, ele tem imóveis no Morumbi, no bairro Cidade Monções, eu não conheço, tá? Ele tem o edifício Praia Botafogo, que eu conheço aqui no Rio de Janeiro, é muito bom. E ele também tem o edifício WTNU3. Será que esse é o World Trade Center? Acho que não, né? Não conheço também. Então a gente vê aqui que ele tem 4 imóveis em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro. Esse imóvel no Rio de Janeiro é muito bem localizado, eu consigo falar disso aí, beleza? Então, o próximo fundo imobiliário que eu vou falar é o HGBS 11, né? Ele tem 1.990 bilhões de reais de valor de mercado e ele tem 2,2% de participação no IFIX. O HGBS, eu vou botar aqui e a gente vai encontrar algumas características dele. É um shopping também, tá? O Red Brasil Shopping. É um fundo imobiliário de tijolo, do jeito que eu gosto. Ele tem uma taxa de administração de 0,6% sobre o valor de mercado das cotas. É uma coisa que eu gosto também. Ele tem 17 ativos em 5 estados. Ele tem participação no Floripa Shopping, no Shopping Center Penha, no Jardim Sul. A gente já está falando aí de Santa Catarina, São Paulo. Ele tem participação no Franca Shopping, no Shopping Parque Dom Pedro, no Goiabeira Shopping, no Shopping Praça da Moça, no Gran Plaza Shopping, em Santo André, e no Shopping Vila Lobos, em Alto Pinheiros. Em Novo Hamburgo ele tem o Fashion Outlet, ele tem o West Plaza também, ele tem o Moca Plaza Shopping, o Suzano Shopping, o Santana Park Shopping, ele tem o Tivoli Shopping Center, o São Bernardo Plaza Shopping em São Bernardo do Campo, e tem o Via Park Shopping aqui no Rio de Janeiro. Olha só, eu conheço esse shopping, é um shopping muito focado aí para crianças, beleza, galera? Esse fundo imobiliário, o HGBS Shopping, o próprio nome agora dele explica um pouco, né? Ele tem o Red Brasil Shopping, ele está diversificado em vários shoppings no Brasil, por isso que ele está redeado, protegido.
esse fundo imobiliário, ele pagou 3,3% de valor patrimonial, de dividend yield nos últimos 12 meses, e ele está com uma relação de 0,9% de preço sobre valor patrimonial. Significa que se você se tornar sócio desse fundo imobiliário hoje, você vai estar pagando o preço de entrada com um desconto de 10% em relação aos sócios originais disso. Olha só que maneiro, olha que vantagem, que oportunidade que a gente, como investidor da Bolsa, tem na hora de investir. A gente pode olhar para o filme e ver assim, cara, esse filme aqui, ele é bom, mas as pessoas não estão gostando dele. Mas eu sei o valor desse filme e eu vou entrar nesse filme com um desconto. Beleza? E aí, galera, a gente viu aqui, por enquanto, o BB PO11, que estava com dividend yields de 9,97%, o XPMOL dividend yield de 4,59%, o JS Real com 6,63%, e agora o HGBS 11 com 3,3% de dividend yield, tá? Olha só que interessante, você consegue gerar mais de 0,5% na média de dividendos por mês a partir de uma carteira que detém inúmeros ativos. A gente já falou aqui de mais 50 ativos diferentes, tá? Nas minhas imobiliárias, galera, eu tenho aí entre 60 e 80 imóveis diferentes, tá? Por quê? Porque caso um inquilino saia, além de você não receber o aluguel, você tem que pagar IPTU, você tem que pagar condomínio, você tem que pagar segurança, você tem que pagar a depreciação que aquele imóvel está tendo. Ou seja, ter um único imóvel pode ser muito perigoso para o teu patrimônio, para o teu fluxo de caixa. Por isso que eu falo, pega esse teu imóvel aí de 100, 150 mil, pega esse imóvel de 200, 300, 400 mil, pega esse imóvel de 600, 700 mil que você mora, que você aluga, vende ele, bota em fundos imobiliários, faz uma carteira diversificada, porque você vai estar diversificando o teu risco e vai estar tendo uma estrutura tributária melhor, você vai estar tendo menos trabalho, você vai estar diversificando ao longo de vários estados o teu capital, você vai estar em diferentes segmentos do mercado imobiliário de uma maneira muito simples e objetiva, beleza? Ou seja, eu prefiro ter o meu apartamentinho de aluguel. Eu prefiro ter o meu apartamentinho de aluguel lá, valendo 500 mil, ou prefiro ter 10 fundos imobiliários com 50 mil em cada um. Dentro desses fundos imobiliários eu tenho alguns com 10, outros com 5, outros com 300 inquilinos, outros com 50 imóveis. Pô, é meio que no-brainer isso, tá? Ou seja, se você tava com medo, esperando só um empurrãozinho para tomar essa atitude, eu acho que você tem que tomar essa atitude sim. E lembrando, você não vai estar fora do mercado imobiliário, você só vai estar exposto ao mercado imobiliário através de um veículo diferente. E quando eu falo veículo, galera, eu quero muito que você entenda a dinâmica dos veículos diferentes. Por quê? Se eu te chamar daqui pra Disney, pô, tu vai ficar feliz, mas eu vou te falar assim, cara, a gente vai pra Disney de veleiro. Tu vai ter que ir lá pra Miami de veleiro daqui do Brasil. Tu vai falar assim, porra, que viagem de maluco é essa, cara? Pô, o destino é ótimo, o resultado é ótimo, aonde a gente vai chegar é ótimo. Só que o veículo que eu vou te levar lá até lá é horrível. E assim, imóveis é bom. Só que o veículo que a galera normalmente tá é horrível. Porque você não consegue diversificar, você que tem que gerir, a estrutura tributária é pior. Beleza? E assim, uma coisa que eu não tinha falado até agora, que é importante falar, é o seguinte. O fundo imobiliário, ele tem que pagar 95% do lucro caixa dele em forma de dividendos por semestre. Ou seja, o fundo imobiliário ele não pode falar assim, ó, eu estou querendo crescer. O gestor, concorda comigo que o gestor, quanto mais imóvel, mais metro quadrado ele tiver, mais poderoso ele fica, e existe um conflito de agência nisso,
Eu quero ter mais imóveis, eu quero ter um fundo maior, porque aí eu vou ser mais importante e eu vou provavelmente ganhar mais remuneração. Os fundos imobiliários, como eles têm que ser distribuídos 95% do seu lucro caixa, ele não consegue fazer esse processo e ele tem que pagar em forma de dividendos para você. Então, qual que é o perigo para você que saiu do teu imóvel e foi para o fundo imobiliário? Você achar que o dividendo, o aluguel daquele fundo imobiliário, ele é suficiente. Não é suficiente. Você tem que reinvestir comprando mais cotas. Infelizmente, isso é verdade, tá? A gente vai falar mais disso na frente, beleza? Agora a gente tem o HFOF11. HFOF11. É o Red Top. Fundos de fundos. Já não gostei. O HFOF11 é um fundo imobiliário do tipo FOF. Fundos de fundos. Seus investimentos têm como base principal a cota de outros fundos imobiliários. Galera, eu queria, assim, saber se eu tô comprando um fundo que compra outros fundos, será que vale a pena pagar essa taxa de administração? Eu acho que não. Eu acho que não vale a pena. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui no relatório desse fundo. Ele cobra 0,6% ao ano sobre o patrimônio líquido ou o valor de mercado, caso o fundo ele integre aí o IFIX. E ele integra. Esse fundo, o HFOF11, ele tem um dividend yield nos últimos 12 meses de 8,6% e ele representa 2,4% do IFIX. Beleza? Ele tem um valor de mercado atualmente de 2.163 milhões de reais. Ele paga de maneira consecutiva dividendos há 3 anos, tá? 3 anos. XPMOLs também. A administradora desse fundo é a Red Investments. A gestora é a Red Investments Real Estate, gestão de recursos. Vamos ver aqui informações. Você sabe... Quem aqui não sabe achar os relatórios dos fundos imobiliários, bota aqui, me ensina, tio. Quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, tá? Mas eu não quero supor algo que não seja real. Então aqui, ó, quem não sabe, fala assim, me ensina, tio. Tá? Olha aqui, ó. O volume de negociação desse fundo imobiliário tem crescido ao longo do tempo. Tá, beleza. O pessoal não sabe, então eu vou ensinar aqui, tá, galera? Seguinte. Primeira coisa. Você tem que vir aqui, ó, no Funds Explorer. Aí botei aqui, ó, o código do fundo imobiliário. Nesse caso aqui foi o HFOF11. Beleza? Aí você vem aqui, ó, vai ter a descrição do bagulho todo. Um monte de coisa. Aí lá no final, ó, comunicados do fundo. Aí você vem aqui, ó, relatórios. Aí vai abrir isso aqui. Eu já tava vendo, né? Então vai abrir esse documentozinho aqui, ó. Olha aqui, ó, que interessante. Aí aqui tem a cartinha, tem várias coisas, várias informações. É simples, galera. Tem um comunicado do gestor. Beleza? É simples. Daí ele dá essas informações. Sabia que tem gente que tem medo? Olha só como é que é, gente. Tem gente que tem medo de fazer isso que eu fiz. Fala assim, se eu mostrar onde eu acho as informações, o pessoal não vai querer mais escutar meu canal, o pessoal não vai vir mais aqui ver as minhas lives. Vocês vão fazer isso comigo? Vocês vão deixar de me acompanhar porque eu tô mostrando, entregando ouro? Eu entrego ouro mesmo, não tenho medo de entregar ouro não, tá? Eu entrego ouro mesmo. Eu entrego ouro. Eu entrego ouro. Porra. Eu entrego ouro. Tá maluco? Eu entrego ouro sem medo.
eu entrego o ouro. Olha só. Boa. Cheguei aqui na parte que eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui é a participação do fundo em percentual do patrimônio líquido em cada um dos fundos imobiliários. É por isso que eu não acho que vale a pena investir em fundo de fundo, tá? Beleza? Então, o que eu faria? Eu replicaria o fundo de fundo ao invés de ter o fundo. Faz sentido? Então, olha só. Desse fundo aqui especificamente que eu tô falando, 16,6% é o HLOG11. Depois, 9,5% é o HAAA11. Depois tem 7,9% no PQAG11. 7,3% no BBPO11. 6,9% no HGBS11. 5,8% no GTWR11. 4,9% no RBVA11. Entendeu aqui, galera? Então, se você vai comprar um fundo de fundos, pelo menos olhe quais são as principais participações que esse fundo tem, para que você não coloque, por exemplo, vamos dizer que eu coloque aqui uma grande participação do HFOF11. Vamos dizer que eu coloque uma grande participação dele na minha carteira. E aí, além disso, eu boto muito HLOG11. Porra, se eu não olhei que tem muito HLOG, HLOG dentro do HFOF11, eu tô aumentando o meu risco nesse ativo sem nem perceber. Entendeu? Qual que é o perigo aqui do negócio? É você começar a querer botar tudo para dentro e não entende a lógica das coisas. Por isso que eu falo, o custo de estar fora do lugar onde a gente discute as coisas é mais alto do que ficar olhando daqui. Que bom que eu venho aqui, ó, e jogo a real, papo reto para vocês. Qual a vantagem de investir um fundo assim? Eu não sei, Ana. Sinceramente, eu não sei, tá? Tanto que o Kisu não tem fundo de fundo. Beleza? Eu não invisto em fundo de fundo, galera. Simples assim. Eu só tô aqui falando para vocês os 15 maiores fundos imobiliários do Brasil. Eu vou falar... Não vou falar o 10º não. Galera, já tem 1 hora de live. Que maluquice. Que doideira. Que doideira. Eu tenho aqui um recado importante para você, tá? Galera, olha só, não é pra galera não, é pra você mesmo aí. Você que quer se proteger da inflação, você que tem um imóvel que não tá rendendo, você que tá na poupança, você que tá no Tesouro Selic e já não tá conseguindo mais fazer o teu dinheiro render, fazer ele se multiplicar, eu vou fazer um evento chamado A Rota da Riqueza. Vai ser no dia 11 de abril, às 7 horas da noite. É um evento gratuito, tá? Eu não vou cobrar para você participar dele. Vai ter uma aula dia 11, vai ter uma aula dia 13 e vai ter uma aula dia 15. Às 7 horas da noite sempre. O que eu quero de você? Eu quero que você venha aqui no link e me peça no direct. Tchuli, manda o link que eu quero participar. Beleza? E aí no dia 15 de abril, a gente vai fazer uma aula sobre mindset, uma aula sobre empresas e uma aula sobre opções. A gente vai ensinar tudinho. Eu vou entregar o ouro, eu não vou esconder nada. E aí no dia 15 eu vou abrir as vagas, poucas vagas para o Start Milionário, tá? E eu já vou dar o papo reto. Eu não tem enrolação, porque com o Tiúlio não tem enrolação. Eu vou te ensinar tanta coisa, eu vou te dar tanto valor. Tu vai aprender tanta coisa comigo que a partir de um gatilho mental, que é o seguinte, a reciprocidade, você vai querer fazer parte do meu treinamento Start Milionário. Mas eu só faço isso, eu só te conto antes, porque eu me garanto. Essa é a diferença de quem entrega o ouro. Sabe que se garante. Então eu entrego aqui o ouro nessa live de 1 hora. Eu vou te chamar para um evento gratuito a partir do dia 11 de abril. 100% gratuito, 100% online. Beleza?
E lá eu vou gerar tanto valor que no dia que eu abrir as vagas para o meu treinamento, você vai querer participar. Por uma questão de reciprocidade. E lá eu vou te falar que eu vou ensinar sobre investimento no exterior, eu vou ensinar sobre gestão de carteiras, como avaliar empresas, fazer valuation. Vou te ensinar vieses emocionais. Vou te dar uma porrada de bônus. Uma porrada de bônus mesmo. E quando você souber o preço do curso, você vai falar assim, caralho, como é que o cara tá entregando tanta coisa por um preço tão barato? E eu vou te entregar a ferramenta. Aqui, ó, Rafael Matarazzi falando. O valor entregue é surreal, over delivery total. É por isso que eu me garanto, galera. O cara é meu aluno já, não precisava falar isso, tá? O cara, na verdade, virou meu amigo. O Rafael Matarazzi, ele fez uma apresentação de violino pro meu pai, cara, que foi assim uma parada emocionante demais. Gratidão eterna. Transcendeu a situação de aluno com professor. Virou amigo, tanto que ele me ligou aqui hoje de tarde e falou assim, Uli, preciso falar contigo, preciso de uma dica. Beleza? Então o papo aqui é reto. O papo é direto. Dia 11 de abril eu tenho um encontro com você, a Rota da Riqueza. Evento gratuito para você aprender muito, parar de reclamar, para você dar o primeiro passo rumo à tua liberdade financeira. Rumo a gerar a tua renda passiva. Rumo a parar de reclamar que não tem dinheiro. Parar de reclamar que teu dinheiro não rende porra nenhuma. Tem que acabar com a reclamação, galera. Beleza? Então, olha só, tô te esperando aqui, ó, no direct. Pede o link no direct que eu vou te dar. Vou estar aqui te esperando, beleza? Beijo grande e amanhã a gente se encontra às 6h20 da tarde para aula 2